Senhoras e senhores, daremos início ao painel O Rio como um lugar atrativo para se investir e empreender. Neste momento recebemos a entrevistadora, secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Rio de Janeiro, senhora Maria Silvia Bastos Marques. O diretor de Relações Corporativas da L'Oréal, senhor Patrick Sabatier, o presidente da Fiocruz, senhor Mário Moreira, o diretor de Supervisão Base Exchange, senhor Luiz Fernando Camilotto, o gerente executivo de Comunicação e Marca da Shell, senhor Glauco Paiva, e o vice-presidente institucional da Multiplan, senhor Vander Giordano. Ao final deste painel, convidamos a todos os senhores para um brinde no 14º andar. Passamos a palavra à entrevistadora para a condução dos trabalhos. Boa tarde a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês. José vai tomar um café, mas já está voltando, mas eu quero parabenizá-lo por fazer esse debate aqui. As últimas mesas super interessantes, temas cruciais para a nossa cidade. Parabenizar o time da Associação Comercial por organizar esse evento e dando sequência aqui já 2 mesas que trataram de negócio, criatividade, inovação, Rio de Janeiro. Estamos aqui com empresas e entidades super importantes para a nossa cidade, emblemáticas. Deixa eu chegar um pouquinho para frente aqui para ver todo mundo. Chega um pouquinho para frente, Camilo. Vamos dar uma concha aqui. Sem trocadilho. Sem nenhum trocadilho. Pouco um trocadilho. E esse espírito, que eu não diria nem otimista, mas bastante realista, de entusiasmo com o Rio, que eu compartilho. Eu queria começar falando aqui um mantra que eu tenho exercitado bastante recentemente, alguns já ouviram, o Patrick com certeza, que a soma das partes nos negócios do Rio de Janeiro é muito maior do que o todo percebido. E eu me considero uma espectadora, não espectadora porque eu sou interveniente, mas assim, eu tenho uma visão bastante privilegiada de negócio da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui secretário de Fazenda muito jovem aqui no Rio, quando o prefeito Eduardo Paes foi subprefeito da Barra de Jacarepaguá. A gente se conhece há mais de 30 anos e estamos juntos nesse tempo todo, irmanados aí no nosso amor pelo Rio. Fui presidente da Ecatu Seguros aqui no Rio, fui presidente da CSN no estado do Rio, fui presidente do BNDES, fui diretora do BNDES, trabalhei 5 anos nas Olimpíadas, fui presidente da Goldman Sachs, onde eu era responsável pelas empresas no Rio de Janeiro. Então, realmente, acho que eu tenho uma boa visão de negócio do Rio. Voltando agora, como assessor especial do prefeito, que ele me convidou e eu voltei novamente a estar mais na linha de frente, embora nunca tenha saído do interesse da cidade. Eu, junto com o Sidney Levy, que foi um parceiro nas Olimpíadas, nós trabalhamos juntos, ele era o CEO da parte privada, do Comitê Olímpico, e eu era CEO da Prefeitura, na Empresa Olímpica Municipal. Nós conversamos com mais de 30 empresas aqui no Rio, de diferentes setores, e o Sidney, que tinha uma visão menos completa do que eu tinha, se surpreendeu muito. E as pessoas que conversam comigo sempre se surpreendem muito com o que eu falo sobre economia no Rio de Janeiro, porque é interessante, mas não há muita permeabilidade entre os setores. Os diferentes negócios não se conversam muito. Então, há uma visão, eu diria, um pouco parcial
dos atributos da nossa cidade, de onde já estamos, do que podemos alcançar. A nossa secretária Tatiana Roque, que estava aqui na última mesa, Osmar Lima, Sidney Levi, eu acho que eles pontuaram bastante bem a importância das interações entre universidade, poder público, empresa. E agora estamos aqui com mais um painel para falarmos, então, nos pontos fortes, nos pontos de melhoria da cidade. Eu tenho uma primeira pergunta geral para vocês e gostaria de endereçar depois perguntas específicas para cada uma das empresas e entidades. Mas um primeiro ponto seria 5 minutos, assim, peço para não passarem disso, porque nós somos 5 aqui para falar, né? Quais são, assim, na visão de vocês, os 2 principais alavancadores, impulsionadores dos negócios no Rio de Janeiro? E quais são os 2 principais pontos de melhoria que vocês enxergam atualmente? Vou começar pela ponta ali? Vamos lá, Wander. Multiplan. Bom, boa tarde a todos. Olha, eu peço desculpa, eu não cumprimentei nem a mesa. Eu entrei aqui tão atabalhoadamente. Pular a nominata. Obrigada a vocês todos por terem estarem participando aqui conosco. Maria Silvia, obrigado. Saudar aqui todos meus colegas da mesa. Eu acho que, assim, do ponto positivo, sou paulistano, né? Então, assim, mais com o título de cidadão carioca. Então, o coração já é totalmente carioca. Todo brasileiro, mesmo não tendo nascido no Rio de Janeiro, é um carioca honorário. Então, eu falo sempre usando um comparativo, sem bairrismo, só uma análise. Primeiro, o Rio, por si só, é uma grande marca, é uma arquitetura incrível, combina, né, a natureza com uma cidade cosmopolita, né, por assim dizer, de uma forma única no mundo. Então, isso é uma virtude, assim, espetacular, assim, que nenhuma outra cidade, nem que se fabricasse, ficaria assim. Mesmo que você vá ali para o Catar, para Dubai, né, que são cidades, assim, fantásticas, construídas, mas no fundo você não vê o elemento humano, o elemento da natureza convergindo com a arquitetura e tal. Então, acho que o primeiro ponto, o Rio por si só é uma grande marca, uma grande empresa, é uma grande cultura que eu acho que poderia ser melhor explorada. A criatividade, né, e foi falado até no painel anterior, e eu acho que o polo, né, acadêmico que tem no Rio de Janeiro, combinado com a criatividade, pela personalidade do carioca, né, pela história que tem, eu acho que também são atributos hoje, mesmo que a tecnologia, a inteligência artificial, né, ela vai facilitar diversas tarefas, mas o elemento cultura, o elemento criatividade ainda vai permear a natureza humana. Então o ser humano continua sendo gregário, a busca pelo desejo continua sendo uma razão da sua existência, e isso as ferramentas tecnológicas vão facilitar, mas não vão tirar da essência do ser humano. Então eu destacaria esses 2 pontos. Os pontos que eu acho que nós poderíamos melhorar, sem dúvida, número 1, disparado, a questão da segurança. Segurança hoje inibe, nós somos do varejo, por exemplo, às vezes a gente vai conversar com uma marca internacional, uma marca de varejo nacional, para trazer aqui para o mercado do Rio de Janeiro, e aí as pessoas falam, olha, acho que vamos postergar, vamos fazer isso num outro momento, etc e tal. Às vezes eu preciso selecionar um profissional para cuidar e aí a família tem um problema de segurança, se sente inconfortável e tal. Muito por conta da percepção da falta de segurança, tá? Não é exatamente pela a falta de segurança em si. Se você compara com o mercado de São Paulo, hoje a percepção da falta de segurança, ela é equivalente. Então você tem, até pior, né, Maria? Então você tem ali pontos, né, mesmo Faria Lima, né, que são esses grotões, entre aspas, da segurança, hoje já não tem essa mesma percepção. E o segundo é valorizar quem está aqui. A gente fica sempre procurando, olha, novos investidores, vamos trazer gente de fora, mas às vezes as empresas que estão aqui,
as empresas que constroem aqui, que empregam aqui, por vezes não tem um tratamento, e não é um tratamento privilegiado, mas sim um tratamento distinto, muitas vezes, com a sua história, pelo que produz aqui, pelo que recolhe, pelo que emprega. Então, muitas vezes, eu vejo em outros ambientes, em outras cidades, um acolhimento maior, uma facilidade maior, uma desburocratização maior, né, na configuração da atividade privada. Então, rapidamente, para não me alongar, eu destacaria esses 4 pontos. Obrigada, Wander, está aqui representando a Multiplan, que é uma pioneira empresa brasileira, né, no setor de shoppings, e eu diria muito mais de lifestyle, de consumo, de lazer, enfim, sempre pensando em soluções para clientes, em diferentes tiers de clientes. É uma empresa que a gente tem muito orgulho de ter aqui no Rio de Janeiro. Brevemente, o que você falou, essa questão do Rio foi tratada aqui no painel anterior, e nos 2 painéis anteriores, né, a questão de ser uma cidade cosmopolita, ser uma cidade global. Esse realmente é um atrativo único do Rio de Janeiro, que foi 200 anos capital do Império, da República, da Colônia, foi durante 15 anos uma cidade-estado e tem ainda esse elemento de capitalidade, né, que a distingue das demais cidades, porque ninguém tem esses atributos. Então, eu gosto muito, semana passada eu peguei um taxista que era entusiasmado com o Rio de Janeiro, que muitos são, mas ele falava assim, sabe o que eu mais gosto no Rio? Eu pego os gringos aqui, eles todos fascinados com a beleza, mas eu gosto mesmo quando eu pego um carioca, porque o carioca, ele está acostumado a entrar no restaurante, encontra com o artista, ele está na praia, ele vê o artista, vem aqui a Madonna, ele olha para aquilo, tudo é comum, é normal. A gente está acostumado a conviver com essas coisas todas. E é verdade, né? Eu acho uma coisa tão... Quantos artistas nós temos franceses aqui na cidade, né, Patrick, que se entrosam. Então, isso realmente é um grande atributo. Criatividade e idem. Também tivemos o painel aqui falando de criatividade. Você mencionou um ponto que é crucial, que é a segurança e a percepção, né? Então, essa questão da narrativa, que infelizmente é uma situação que assombra o Brasil todo, isso está cada vez mais evidente, né? Temos aqui o setor altamente atingido por atividade criminosa e etc. Mas eu acho que até nisso nós estamos, talvez, iniciando um ponto de virada, sabe? Você deve estar acompanhando, Wander, a criação da Força Municipal de Segurança Armada, que é uma divisão da Guarda Municipal. A Prefeitura, fazer um pouco de propaganda aqui do trabalho municipal, que eu acho relevante, contratou o LEME, que é uma instituição liderada pela Joana Monteiro, uma especialista em segurança, que é quem está estruturando essa Força Armada de Segurança e também identificando as zonas quentes da cidade, onde deve ser o patrulhamento prioritário, entendendo exatamente que essa percepção é tão importante quanto a realidade, né? A gente precisa ser os primeiros a transmitir a real situação, que não é a que a gente deseja, mas que talvez não seja necessariamente tão ruim quanto se apregoa. E sim, valorizar quem está aqui, eu não posso concordar mais com você, e eu espero que você como companhia, tá, esteja tendo as aberturas suficientes para isso, tá? Porque nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Sidney Levi, no Investe Rio, eu já os coloco à disposição para esse contato. Então, vamos agora à nossa Shell, que há mais de 100 anos, né, está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, uma grande parceira em todas as frentes. Como vocês veem esses principais atributos, os principais alavancadores e os pontos de melhoria? Obrigado, Laura. Maria Silvia. Boa tarde a todos. Wander, Patrick, Mário, Luiz Fernando, meus colegas aqui de mesa. Cumprimentar aqui o Josiel, presidente da Associação Comercial. Olha, Maria Silvia, eu ia falar sobre a marca Rio e sobre a vocação da cidade para a economia criativa, mas aí o Wander abriu o painel, então eu vou ter que me virar aqui com alguns outros elementos e vocês se virem depois para acrescentar novos aspectos. Mas em corroborando tudo que o Wander falou aqui, eu acho que eu vou tomar emprestado um pouco a fala e o relato do seu taxista. Porque eu acho que o Rio, ele tem um traço de muita pujança para negócios, mas ao mesmo tempo é uma cidade que acolhe muito, né? O carioca, ele está acostumado a ir na praia ver o artista, a ir no restaurante a ver o artista, mas eu acho que mais legal do que isso, o carioca frequenta esses lugares de bermuda, camiseta e chinelo, né? Nós aqui não estamos usando
o uniforme do carioca, em que pese o fato de que todos nós ou somos cariocas de certidão ou honorários aqui. Mas eu acho que o que eu quero dizer por trás disso é que o Rio é uma cidade muito acolhedora. E a informalidade que a gente tem, que é muito única, você não consegue construir isso. Isso é autêntico do carioca. E esse caldo cultural que mistura, né, a comunidade com o asfalto e todo mundo se encontra na praia, isso para mim é um traço único no Rio de Janeiro, que permanece sem dúvida sendo uma das principais, se não ainda a principal porta de entrada do país. Então, né, o mundo passa por aqui, corroborando o fato de sermos uma cidade e um estado muito cosmopolita. Agora, para além dessas subjetividades, né, falando especificamente do setor de energia, bom, você bem destacou, né, a Shell está aqui há 112 anos, é a sede da companhia, sempre esteve no Rio de Janeiro e provavelmente vai continuar. O setor de energia é todo sediado aqui e é um setor que movimenta algo perto, se a gente estiver olhando só a parte de petróleo e gás, algo perto de 17% do PIB industrial do Brasil, sediado no Rio de Janeiro. Glauco, acrescenta para a gente aqui, falando do Estado, quando você inclui energia, o Rio produz 87% do petróleo e gás. De óleo e gás do Brasil. Isso, quer dizer, aí ele situa a gente mundialmente como que o 10º produtor mundial de óleo e gás. Esses números variam um pouco, mas é sempre ali entre o 8º e o 10º, dependendo da fonte que você queira. O estado do Rio seria uma Arábia Saudita, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Né, olha, eu falo isso para as pessoas que convivem comigo no meio de negócios, as pessoas dizem assim, é mesmo? As pessoas não sabem disso. Não só é mesmo, mas aí deixa eu construir em cima do seu comentário, que é riquíssimo. Assim, a Arábia Saudita e vários países do Oriente Médio são marcados por uma exploração e uma produção onshore, em terra, né? Você vai ali na esquina, você fura um poço e você produz petróleo. O Brasil não. O Brasil você produz petróleo a 200, 300, 400 quilômetros da costa, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 metros de profundidade. É uma complexidade tecnológica comparável a mandar um homem à Lua. E eu não estou brincando, assim, é isso mesmo. Né? E a gente tem aqui, em que pese o fato de eu estar representando a Shell, eu sou brasileiro nato e tenho muito orgulho da Petrobras, né, que é uma operadora de petróleo e gás de classe mundial. Não deve nada a nenhuma outra operadora internacional, inclusive é a nossa principal parceira aqui no Brasil, e as trocas técnicas que ocorrem entre Shell e Petrobras são riquíssimas, são de altíssimo nível. Né? Então, Maria Silvia, quando você diz assim, é uma Arábia Saudita na Lua, em termos de tecnologia. Né? E tudo isso está aqui no Rio de Janeiro. Então, eu diria que temos aí alguns aspectos muito salutares e muito ricos. Mas aí eu vou ter que concordar com o Wander, eu vou só corroborar, eu não vou elencar nenhum outro principal aspecto ou ponto de melhoria que não o da segurança pública. Eu acho que realmente, ou a percepção de segurança, né, é algo que realmente chama a atenção, infelizmente ainda na nossa cidade, no nosso estado, é algo que a gente precisa prestar atenção, eu diria. Muito obrigada, Glauco. Assim, segurança pública, que é um tema que eu venho estudando a fundo já há 2 anos, pelo menos, e você fala, quanto mais eu conheço, mais eu fico... Assim, é difícil até achar uma palavra. Porque não é nem... a inação do Brasil como Estado em relação a esse tema. Quer dizer, até pouco tempo se falava o crime organizado do Rio de Janeiro, ninguém falava do PCC, a milícia do Rio, agora as pessoas estão descobrindo que tem o PCC. Quer dizer, há 30 anos essas atividades criminosas acontecem e até hoje a gente não tem um plano, né? Um plano organizado entre o governo federal, estados e municípios. Cada um tem a sua parte, mas há que ter uma coordenação central. E quando a gente fala em segurança pública, cada um tem a sua parte, tem a questão estadual, que é quem tem realmente as polícias militares e civil, mas tem também o papel da cidade. E aí lembrando que em todas as cidades as pessoas vivem em bolhas, né? Então eu poderia te afirmar sem medo de errar que atualmente a bolha do Rio de Janeiro, se não é a melhor, é uma das melhores do Brasil.
a bolha que a gente vive. Talvez a narrativa não seja essa, mas eu conheço os dados e fatos. Nós somos uma das melhores hoje, principalmente a melhor entre os nossos concorrentes mais próximos. Então, passando agora para o meu carioca honorário predileto, que é Patrick Sabatier, está aqui representando a L'Oréal, outra empresa que nos honra, estando aqui no Rio de Janeiro há 60? Mais de 65 anos. Mais de 65 anos. E Patrick tem umas frases e uns conceitos maravilhosos sobre o Rio de Janeiro, que eu já adotei todos. Vamos lá, Patrick, fala para a gente o que você vê como L'Oréal, né? Como atributos da cidade, como pontos de melhoria. Muito para bom. o ambiente de negócios, claro. É um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite. Não, eu vou começar numa visão, sendo francesa, se fala muito que Paris é a cidade mais bonita do mundo, criado pelos homens, e depois colocar Roma no lugar de Paris. Minha esposa sendo italiana, está tudo bem. E o Rio é a cidade mais bonita do mundo, criado por Deus. Então estamos numa cidade fora do comum, realmente, e com já isso traz um potencial fora do comum. Você falava de 2 itens a destacar, ele ia falar de 3. Ele ia falar de pessoas, ele ia falar de planeta, sustentabilidade, biodiversidade, natureza, e ele ia falar de tecnologia. Eu acho que o Rio de Janeiro, nesses 3 itens, tem muito para oferecer. Pessoas, nem precisamos dizer, até que foi bastante comentado, o povo carioca, que representa a alma do brasileiro, e essa cidade, desculpe, eu achava ter cortado isso, que horror. E essa cidade realmente é o símbolo do Brasil. Um gringo pensa no Brasil, pensa primeiro pelo Rio de Janeiro. E aqui temos um povo, além de ser alegre, é um povo engajado, criativo, com um nível de resiliência e de empatia que você vai encontrar em poucos lugares do mundo. E essa matéria-prima é fundamental. E aqui temos uma qualidade humana absolutamente fora do comum. O outro elemento é essa parte de relacionamento com a natureza, que se vê de forma imediata, é um incrível potencial em termos de virar referência, em termos de sustentabilidade. A gente falava há pouco tempo atrás, e até muito relacionado com tecnologia, que eu vou abordar logo depois. Aqui realmente é absolutamente incrível. Temos um centro de pesquisa e inovação na Ilha do Fundão e acabamos fazendo uma exposição, Olhar ao Redor, que está na Biblioteca Nacional atualmente. É surreal o nível de biodiversidade que você encontra na Ilha do Fundão. Quer dizer, esse rio é absolutamente incrível. E quando falamos de energia, acho que podemos primeiro parabenizar a atividade de oil and gas, e meus amigos de Total sempre me falam que o oil and gas mais sustentável do mundo. Então, mesmo numa energia fóssil, o rio é uma referência. E falando de alternativas verdes, energia verde, o Rio lidera tudo o que está acontecendo no Brasil e tem tudo para ser uma referência. E aqui junto com tecnologia, acho que a tecnologia, o Rio tem, se você projeta, e a gente estamos bem pertinho na região do centro de Porto Maravilha, tem tudo para atrair, temos Maravalé, temos muitas startups chegando, acho que tem a cara data center, uma terra de água, de energia verde, para virar uma referência mundial. Então, resumindo, são os 3 elementos. E são elementos muito importantes, muito diferenciados. Sobre o que falta, bom,
segurança, acho que somos todos concordamos. A impressão e a realidade também, é o assunto do Rio. Mas, além disso, o segundo elemento é todos nós acreditar nesse potencial, todos nós acreditar que podemos fazer a diferença junto. E para isso, parabenizo imensamente essa iniciativa, e realmente temos que ter muito mais essas iniciativas para nos juntar. E aqui temos empresas, temos nossa querida Associação Comercial do Rio, temos representantes do município e junto podemos fazer a diferença, e nesse quesito, com certeza, temos ainda margem para evoluir e para de novo criar esse grande posicionamento, marca, branding do Rio de Janeiro, todos juntos, porque isso, mostrar essa cara e estar junto, juntando as forças dessa cidade incrível. Muito obrigada, Patrick. Mário, só antes de você falar, eu não vou poder deixar de pegar esse gancho, né? Você levantou essa bola para eu cortar, né? Bom, essa questão da narrativa e da coisa da síndrome de rebanho são questões psicológicas muito importantes, né? Investimento é sobre, uma das primeiras lições de economia que a gente tem, animal spirits, claro, tem que fazer business plan, tem que fazer, mas tem o animal spirits, tem a síndrome de rebanho, tem a narrativa. Para mim, talvez o fator mais detrator do Rio de Janeiro é quanto que a gente fala mal da gente mesmo. Talvez esse seja o maior fator detrator do Rio. É impressionante. E, em geral, não todos, mas muitos cariocas que saem do Rio de Janeiro são os que falam mais mal ainda. Parece que para serem aceitos nos lugares em questão. Eu não entendo bem qual é a lógica. Porque, para mim, o Rio é o melhor lugar para viver, empreender, investir, me divertir. E é como pensam meus filhos também, que aqui moram, estudaram. E eu estou vendo um movimento, gente, muito interessante. 2 amigos meus que moram em São Paulo, que pretendem se aposentar no Rio de Janeiro, os filhos estão vindo estudar no Rio de Janeiro. Fizeram vestibular para o Rio. Olha que interessante, a gente estava falando aqui de exportação de cérebros. Tem alguma coisa mudando na nossa percepção. Mas só pegar o gancho aqui do Patrick, ainda é uma coisa que está abaixo do radar, mas nós estamos iniciando uma parceria público-privada para fazermos um projeto de branding da cidade do Rio de Janeiro, tá? Com um benchmark na cidade de Nova York, que é a marca mais valiosa de cidade do mundo, eu acredito, né? Que tem um departamento estruturado na prefeitura para cuidar dessa marca. Esse é um projeto que a gente vai anunciar já daqui a algum tempo, que tem aqui a parceria de primeira hora da Associação Comercial, mas que vai ser, eu acho que vai ser uma oportunidade muito relevante, uma grande janela de oportunidade da gente fazer um diagnóstico preciso, ouvindo cariocas, brasileiros e estrangeiros, sobre isso que eu perguntei a vocês, quais são os nossos alavancadores, quais são os nossos detratores, como montar um plano de ação que envolva a sociedade carioca, para a gente ter um posicionamento diferente. Que a marca, nós temos a marca, né? Como você falou, o Rio é a cara do Brasil, queiram ou não queiram. Quando o Brasil vai bem, é o Cristo Redentor subindo, o Brasil vai mal, é o Cristo Redentor caindo. Quando você viaja, todo mundo fala que você é do Rio, todo mundo fica... Ah. Então, esse é um fato. Agora, como você trabalha esse fato, como Nova York trabalhou também a marca, e trabalha, né? I love New York, como tem um amigo meu que fala, não, a gente não love exatamente Nova York, a Nova York tem 900 problemas, mas a gente love Nova York, todo mundo quer estar em Nova York, todo mundo quer ir em Nova York. Então, eu queria contar aqui nesse fórum que vamos iniciar esse projeto, que eu acho que vai ser muito importante para o ambiente de negócio. É um projeto sobre negócios, sobre geração de renda, sobre emprego, sobre imagem, tá? Obrigada, Patrick. Mário, com você. Obrigado, Maria Cida. 5 minutos, mais ou menos? Tá bom. A gente vai voltar para cada um de vocês. Tá? Eu porque tenho coisas a falar, eu vou guardar para o final, então. Vander, Glauco, Patrick, Cláudio, Maria Silva, prazer dividir essa mesa aqui com vocês para discutir um tema que diz respeito a todos nós, todos os segmentos da sociedade estão atentos ao que se fala sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu queria começar sobre esse tema, falando por último, a gente de fato tem um espaço reduzido, mas eu queria dar um passo atrás nessa questão da segurança.
Se estamos discutindo aqui o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, um ambiente de negócio, a gente tem que levar em consideração que a nossa cidade é uma cidade muito desigual. E não dá para a gente discutir desenvolvimento só de Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca. Nós temos 1.200 favelas no Rio de Janeiro, mas eu falo isso numa perspectiva positiva, inclusive. Discutiu-se aqui na mesa anterior que eu presenciei, economia criativa. A gente tem que envolver essa população nesse debate de desenvolvimento. O que é desenvolvimento numa favela? Tá? Esse é um ponto de atenção que eu acho que tem que entrar nas nossas políticas públicas. Evidentemente, o papel do Estado aí é predominante, mas é um espaço também de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e que eu acho que a questão da saúde é subjacente a essa discussão. Vou tentar, em 30 segundos, apresentar a Fiocruz. Fiocruz, 125 anos no Rio de Janeiro, está presente hoje em 11 estados, 3 países, tem um orçamento anual de cerca de 2 bilhões de dólares, 70% disso oriundo da sua atividade industrial. O Rio de Janeiro é uma grande farmacêutica, durante a pandemia foi a maior farmacêutica no Brasil, em termos de faturamento. E ela se localiza no Rio de Janeiro, historicamente, foi aqui que, desde a Fiocruz foi criada para enfrentar um problema econômico, é importante dizer isso. No início do século passado, o país ainda se organizando enquanto república, estava assolado por crises sanitárias. Peste, febre bubônica, febre amarela, e os navios não ancoravam nem no Rio de Janeiro, nem em Santos. E aí o presidente, à época, ligou para o Pasteur e disse, pô, me ajuda, e o Pasteur exportou, ou repatriou Oswaldo Cruz, e a saúde entra num debate de desenvolvimento. Acho que esse é um ponto importante, e a Fiocruz está posicionada até hoje nessa interseção entre desenvolvimento, no sentido largo da palavra, e na saúde como direito e tudo mais. Eu acho que o Rio de Janeiro tem uma oportunidade ímpar no campo da saúde, e é desse ponto que eu quero falar. Eu não vou competir com o setor de petróleo e energia, mas eu trouxe algumas colas aqui. 23% da arrecadação do ISS no Rio de Janeiro vem da saúde. 5% do ICMS vem da saúde. É um dos setores que mais emprega, 451 mil empregos gerados pela saúde no Rio de Janeiro. Além disso, e a saúde em um sentido largo, o Rio de Janeiro é o estado, a cidade do Rio de Janeiro, é que dispõe mais de hospitais públicos. Temos 5 hospitais que eram federais, estão em processo de reestruturação. A Fiocruz é responsável por um deles, que é o Hospital da Lagoa, mas nós temos 5 institutos nacionais. Aquele fenômeno que você falou da capital, ela gera aquelas adicionalidades, e a gente tem que dar um jeito nisso, tem que dar sentido a isso. Então, ela tem essa vocação. É o maior plantel de universidades públicas do Brasil. Não é possível que essa associação não promova negócios na área da saúde. Escutei Leandro falar aqui sobre os avanços da tecnologia e tudo mais, mas no que eu quero extrair da fala do Leandro, e para mim é uma oportunidade para o Rio de Janeiro, é o desenvolvimento da nova medicina, onde associa a biotecnologia a serviços de saúde. Por exemplo, terapias avançadas não é produção da terapia avançada nela própria, seja o carticel, seja as terapias gênicas, seja a edição gênica, é hospital com o produto. E nisso, o Brasil, que está investindo nisso, não tem no seu mapa algo igual ao Rio de Janeiro, mesmo considerando São Paulo com aqueles grandes hospitais que temos lá. Einstein, Sírio, enfim, o Rio de Janeiro tem essa vocação, e eu tenho discutido muito isso com o Josier aqui nas mesas das quais participo. Eu acho que a gente tem que ter uma iniciativa que não é governo, é tríplice hélice mesmo, como é que a iniciativa privada, as instituições acadêmicas nas quais a Fiocruz também se insere, e o setor privado. É a oportunidade mesmo de desenvolvimento, gera emprego, gera renda, gera altos lucros do setor privado, mas, ao final de tudo, gera saúde, que é o que a gente pretende para nós todos, ao final das contas, ao final do dia. Muito obrigada, Mário. Josier, médico, né? A gente vem falando muito sobre o setor de saúde, a iniciativa FIS. Eu, como fui secretário de Fazenda, como falei, tenho uma visão bastante privilegiada sobre o Rio de Janeiro. Eu acho que a gente está num ponto, e por isso que esse projeto de branding é tão importante, o que é passivo tem que virar ativo. O fato de ter sido capital, ter sido cidade-estado, foi um passivo durante muito tempo para a gente. Você está falando dos 5 hospitais federais.
que foram praticamente, não teve planejamento, né? Foi tudo abandonado. Gente, a cidade do Rio de Janeiro, fusão com o Estado do Rio. Eu fui secretária de Fazenda, óbvio, vários anos depois da fusão. A maior parte do meu tempo era discutindo como distribuir o ICMS entre a cidade, que era uma cidade-estado, tinha 100% do ICMS, e o Estado do Rio, que era um estado pobre, não tinha 87% da produção de óleo e gás, era um estado com uma economia falida, que vinha de agricultura, cana-de-açúcar. Então, eu, há mais de 30 anos que eu vejo esse processo de reconciliação da cidade com o seu passado, que foi tão maravilhoso, mas que deixou passivos muito relevantes. Gente, um exemplo assim, concreto, edifício à noite, ali na Praça Mauá. É um edifício federal, quase foi vendido um leilão de imóveis usados, um prédio, que é o primeiro arranha-céu da América Latina, que tem um arquiteto que fez o Copacabana Palace, o Palácio Laranjeiras, que o método de construção de concreto foi criado para este empreendimento, que virou uma disciplina internacional de concreto. É impressionante, que sediou a Rádio Nacional, o edifício à noite ser vendido num leilão. A Prefeitura do Rio de Janeiro comprou o imóvel do governo federal e fez um leilão para retrofitar. Super sucesso. A Brookfield comprou todos os apartamentos da incorporadora, está lá. Mas é muita energia, muito esforço que precisa ser coletivo. A maior rede de ensino municipal do Brasil é da cidade do Rio de Janeiro. A herança da capital é maior do que a de São Paulo, que tem muito mais, uma população muito maior que a nossa. Então, o centro do Rio, os imóveis federais ficaram fechados e degradaram seu entorno. Então, Mário, é muito importante você colocar isso, porque nós temos os ativos, esses institutos são joias, né? O INCA, o INTO, são instituições de ensino, de pesquisa internacionais, tem um acervo de informações, banco de dados incríveis. Você sabe, José sabe, que eu estou disponível na física, para o que puder, e na jurídica, a prefeitura também, porque eu acho que a hora chegou, sabe? Eu vejo uma grande janela de oportunidade, de um entendimento e de um momento que a gente dê essa virada, que a gente consiga pegar esses ativos que precisam de ser reolhados, reformados e transformá-los novamente num ativo para o Rio de Janeiro e para o país, né? Então, muito obrigada. Eu acho que saúde tem toda a atenção. Você falou da economia criativa, esse é um super foco de atenção. Não podemos esquecer que a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que teve a entrada do maior número de escravizados no mundo. 1.300.000 pessoas entraram como escravizadas nesse porto. Também temos aqui uma herança indígena imensa, né? Segundo várias teorias, o universo começou na Baía da Guanabara. Os tupinambás, quando aqui chegaram, acharam que era o paraíso. É lindo isso. Leiam um livro, O Rio Antes do Rio, que conta essa história. Vou te dar esse livro de presente. E vamos passar para Camiloto. Camiloto e eu nos conhecemos há muitos anos, né, Camiloto? E uma trajetória brilhante como executivo. O sonho dele sempre foi essa nova Bolsa do Brasil. E como todos os bons sonhos acabam acontecendo, ele hoje está no Mubadala, que está capitaneando esse projeto, que vai ser transformador. Nós vamos falar do projeto, mas, por hora, fala desses dois pontos para a gente entrar nas perguntas específicas. Obrigado, Maria Silvia. Boa noite a todos. Começando, fiquei por último aqui, mas sempre tem tema para a gente falar, né, com relação a pontos fortes aí, sobretudo. O ponto mais forte que eu gostaria de ressaltar é a questão da qualificação dos profissionais no Rio de Janeiro, da mão de obra que nós temos aqui. Nós somos uma empresa fundada no Rio de Janeiro há 15 anos, uma empresa de tecnologia, a Flow Technologies, que se chamava antes a ATG. Nós temos hoje 140 pessoas, estamos desenvolvendo o projeto de bolsa e clearing, que é a Base Exchange, e essa empresa está em processo de aprovação regulatória e estamos muito próximos de concluir a implementação e de fazer o lançamento das operações com a aprovação de CVM e do Banco Central, que estão em curso. Mas com relação à mão de obra, hoje nós temos 140 pessoas, das quais 80% aproximadamente são pessoas locais. Por mais sofisticado que seja o nosso negócio, e por mais complexas que sejam as tecnologias que nós entregamos para o mercado, porque nós somos provedores de tecnologia para o mercado de capitais, nós temos uma solução de execução de ordens com algoritmos
para ordens sofisticadas na Bolsa, no caso, na Bolsa incumbente em São Paulo atualmente. Então, esse sistema nosso é utilizado por todos os bancos, todas as corretoras no Brasil, bancos internacionais operando no Brasil, e por mais de 300 assets, 300 gestores de recursos. Toda essa tecnologia é proprietária e o desenvolvimento dela contou com profissionais ao longo desse tempo todo, formados no Rio, e a capacidade do Rio, das instituições de ensino no Rio, das universidades, de gerar mão de obra qualificada em diversas situações. São pessoas que saem do Rio, são exportadas para outros lugares, mas nós estamos vendo e queremos contribuir para gerar oportunidades para reter essas pessoas aqui. Estamos tendo a oportunidade até de repatriar algumas pessoas, alguns cariocas para o Rio, entre os quais se inclui o nosso CEO, Cláudio Prakovnik. Que está feliz da vida. Está muito feliz, muito feliz de ter voltado. Então, de toda forma, estamos falando de formação muito qualificada, de vanguarda, e para citar o exemplo, além das universidades, dos institutos de formação, de todo o sistema de educação no Rio, o IME, por exemplo, é um grande formador de mão de obra na área de tecnologia. Boa parte da nossa equipe de desenvolvimento tecnológico veio do IME. Tivemos a felicidade de criar um programa de atração de desenvolvedores logo no início. Então, o Eduardo Nicodemos, que é o nosso diretor de tecnologia, ele foi uma das primeiras pessoas a entrar no grupo, e ele é um catalisador de profissionais e um atraidor ele consegue criar um pipeline de atração de desenvolvedores jovens, de estagiários. Temos todo um programa que consegue atrair profissionais já numa formação, na fase final de formação, e eles entram e aprendem rapidamente o que é a especificidade da nossa tecnologia e se integram, e com isso nós temos lá um exército de desenvolvedores que estão fazendo uma tecnologia de vanguarda. O nosso sistema de execução de ordens é o melhor sistema de execução de ordens sofisticadas usado no Brasil. Você vai fazer essa propaganda daqui a pouquinho, na pergunta específica. Sim, sim. Então, essa qualidade dos profissionais, e não é só a qualidade, é o engajamento, é o comprometimento. Porque às vezes a gente ouve esse comentário um pouco sobre o comentário aqui da autoestima, né, de a gente falar, como a Maria Silva falou, né, de encontrar motivos para falar mal das coisas do Rio. Os nossos profissionais não deixam de ver nada a ninguém de fora daqui. Então, o engajamento deles, o comprometimento de acordar cedo quando o processo precisa ser lançado logo cedo, e ele precisa rodar até mais tarde, é sempre uma tranquilidade saber que nós temos profissionais muito qualificados em quem nós podemos contar, e em grande maioria formados aqui, né? Outro aspecto positivo que eu queria mencionar, e já foi mencionado, né, a atratividade da cidade. O Rio é uma cidade muito acolhedora. Eu sou mineiro e nessa última vinda para o Rio, que agora são 15 anos, eu escolhi vir viver no Rio, escolhi criar as minhas filhas aqui, e fui muito bem recebido, além do acolhimento que a cidade traz, que as pessoas trazem para alguém de fora. É uma qualidade de vida extraordinária, e esse é um ponto indiscutível, que com certeza atrai muitas pessoas. Eu estava falando há pouco aqui com o Glauco, né, logo no início. Temos um amigo em comum, um ex-executivo da Shell Energia, o Christian Vituri. Ele é gringo, mas escolheu, depois de sair da Shell, ficar no Rio de Janeiro e desenvolver os negócios dele aqui. E está fazendo negócios, a família dele, a mulher dele também está envolvida em negócios aqui, criando negócios no Brasil. Escolheram o Rio para viver, para ficar aqui, mesmo depois de uma experiência de expatriados. Crianças estudando aqui, saindo para universidades internacionais, enfim. A família considera o Rio de Janeiro a base deles a partir de 5 anos que eles passaram aqui. É extraordinário. Pontos negativos: violência urbana, não vou me estender, e pontos já foi muito falado aqui, e pontos de melhoria,
sendo uma infraestrutura de mercado como nós seremos, como uma bolsa, nós funcionamos como uma plataforma, nós funcionaremos como bolsa e clearing como uma plataforma de negócios, de desenvolvimento e de execução de negócios. E isso é uma base, não é um negócio em si, mas ao mesmo tempo é uma base que dá lastro a diversos negócios. E o que a gente poderia incentivar mais, o apoio do governo, da prefeitura, a associação comercial tem um papel importante aí, criar, estimular um ambiente de troca maior, intercâmbio maior entre executivos, empresários, para que nós possamos trocar experiências, integrar mais todas as áreas que atuam no Brasil, e nós temos todo o interesse nisso, porque a nossa plataforma vai estar à disposição para desenvolvimento de negócios, para aplicação de tecnologia, para execução de transações de bolsa e de negociação de títulos, e a economia real é que vai trazer os negócios para aí. Então, essa integração eu acho muito importante, essa iniciativa é muito importante, e acho que isso aí pode ser estimulado. Obrigada, Camiloto. José, eu já deixo aqui a sugestão para que, quando possível, em contato com a Base Exchange, você faça uma apresentação aqui para o ambiente de negócio, conhecer esse projeto importantíssimo, muito transformador, um projeto amadurecido em anos, uma tecnologia. Eu conheço desde que ele começou a sonhar com esse projeto, dá para escrever 2 livros, e está nascendo a criança, vai ser uma grande oportunidade, a gente vai, no nosso tempo exíguo aqui, falar um pouco de como isso se espalha, mas seria um excelente seminário aqui na associação, a apresentação desse projeto, o que ele consiste. Tá? Então, vamos agora rapidamente para as perguntas específicas. Vamos voltar para você, Wander. Eu queria, curiosidade importante para o nosso ambiente de negócios, especificamente no Rio, mas vocês têm uma atuação no Brasil como um todo, isso eu acho que é um termômetro muito importante. Queria se pudesse elaborar um pouco, falar para a gente se o crescimento das vendas online, inclusive de restaurantes, se isso está afetando muito, ou se está afetando, ou se está alterando a curva de crescimento esperado dos shoppings. E também se o home office já reverteu a curva de ocupação das lajes comerciais, se vocês já estão locando espaços novos, quer dizer, o que mudou aí em termos estruturais, business plan, depois da pandemia? Bom, essa é uma pergunta clássica, né? Principalmente norteada ali pós-pandemia, onde as pessoas até tinham alguns comentários, agora a atividade dos shoppings, o varejo físico de uma maneira geral vai diminuir, porque agora o e-commerce vai tomar conta, etc. Assim como o mundo físico necessita de ferramentas digitais, o digital também precisa, né, de showroom, precisa de uma conectividade com o digital. E tem um elemento que é a experiência, que você muito dificilmente consegue reproduzir no digital. Para título, né, de ilustração, em termos de número, os movimentos, o nosso movimento em shopping hoje é 3 vezes maior do que antes da pandemia. Na verdade, houve um efeito, teve uma mudança no hábito do consumo, que teve um desprendimento maior. Como as pessoas passaram por situações muito difíceis e questionaram a sua existência no futuro, então houve um desprendimento maior do consumo. Tanto é que logo depois da pandemia você via assim, o mercado de luxo, carro de luxo ou artigos de luxo, eles praticamente esgotaram os estoques, que era a pessoa falando assim, olha, eu vou me presentear. Bem-estar, né? Eu vou me dar alguma coisa, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, então eu acho que eu vou ter uma qualidade, uma condição de vida melhor. Veja os shows, né? O Coldplay veio para o Brasil com 7 shows, fez 4 extras, todos sold out em segundos. Então, não é uma premissa verdadeira. E por questões básicas. Primeiro que o ser humano é gregário. As condições básicas do comportamento não vão mudar. A tecnologia facilita, mas não vão. Senão o homem tinha ficado nas cavernas,
Senão o homem tinha ficado na zona rural, não tinha vindo para a zona urbana. Entra você num restaurante, Maria Silvia, só está você. Não é bom, parece que não é bom. Pode ser o melhor restaurante. Mas todo mundo quer ir onde tem um monte de gente, onde as pessoas estão. Porque a condição sobrevoa São Paulo, chegando ali na aproximação de Congonhas, aquilo é um paliteiro impressionante. E é gente morando em cima de gente, e cada vez mais lançamento, e cada vez mais as pessoas querem morar ali. Então, essa é uma condição humana que não vai substituir. Tem uma questão técnica que tem a ver com a diluição da sensação de prazer no tempo, que o digital ele satisfaz rápido. A compra física você dilui mais no tempo, mas aí é uma discussão mais técnica, não vem ao acaso. Mas eu costumo dizer... Isso que você está falando independe de, por exemplo, idade? Porque... Independentemente de idade. Claro que, à medida que o tempo passa, a pessoa fica mais minimalista, né? Enfim, mas o hábito... Mas quem tem o ticket de consumo mais alto, ainda não é uma geração que não entrou, né, por completo, né, no mercado de consumo. Então, não. O digital precisa, né, da loja física, a loja física precisa do digital. Eu acho que tinha uma outra pergunta, um complemento dessa. Era sobre home office. Home office, Isso, né? A questão das lajes ocupadas. Perfeito. Bom, nós somos do mundo físico, então para mim... Muita vacância de corporativo, mas nós somos do mundo físico, então, obviamente que é inerente ao nosso negócio pensar no mundo físico. Mas eu falo que o home office... Para back-office, eu acho que ajuda, para algumas posições ajuda. Mas eu diria que é um pouco hipócrita, né, de muitos profissionais, assim, incentivar assim, maciçamente isso, pensando no bem-estar de quem tem condição de ter o Wi-Fi em casa, de quem tem condição de executar um trabalho ao seu bel conforto. Existe uma economia... E onde nós estamos aqui é um grande exemplo disso, que depende da movimentação das pessoas. Então, se o fórum, as audiências são virtuais, o advogado não vai lá, a parte não vai lá, a dona Maria, aqui, a pessoa que eventualmente pode estar vendendo lá a coxinha, etc e tal, ela depende da circulação. O engraxate depende da circulação. O camelô depende da circulação. Então é um egoísmo, né, incentivar assim maciçamente isso, porque é confortável para quem incentiva. Mas isso afetou negócios? Quer dizer, a vacância das lajes comerciais? As lajes corporativas, elas foram afetadas no mundo todo. Mas não já tem se recuperaram? Dúvida. Você pega assim, por exemplo, o Canadá, né? O Canadá até hoje... Sim, ainda... eu sei. Hoje, mas eu queria saber se aqui no nosso ambiente isso ainda é um fator relevante. Quer dizer, ainda tem muita vacância comparado com antes da pandemia. Não, porque você vai ter um equilíbrio de oferta, né? Então, assim, eu acho que o que diminuiu... era a construção de novas lajes, e aí você vai no tempo corrigindo ajustando a demanda, entendeu? Então talvez, sim, teve um impacto, indiscutível. Mas essa né? curva de redução está acontecendo de forma acentuada? Não, hoje já está num nível assim, de normalidade, por assim dizer, entendeu? Que boa notícia. Falando pela empresa, né? Então hoje a nossa vacância em laje corporativa é muito baixa. Mas óbvio que é uma parte muito pequena do nosso negócio, entendeu? Mas é um bom termômetro, né? É um bom termômetro. E só eu sei que a gente tem pouco tempo, mas voltando um pouco na questão anterior, que eu acho que ela é fundamental. Primeiro, eu acho que sim, o Rio falta um pouco mais de ânimo, sabe? Assim, da gente se animar. Porque eu sei, tanta notícia, às vezes ruim, impositiva, os próprios veículos de comunicação muitas vezes ganham audiência, etc., explorando o conflito, é Vasco e Flamengo, aquele é pior, aquele é ruim, olha lá, bom dia, mas o bom dia pessoa é baleada não sei aonde. Então assim, o Rio precisa de um ânimo, de um positivismo, sabe? A gente tem que, outra coisa, o Rio aqui, tudo bem, o jornal era o Globo, o JB, olhando o Brasil, foi capital. Eu acho que precisa olhar um pouco aqui, nesse environment, nesse ecossistema, a gente olhar para a gente
e ver o que de fato a gente pode. Não vamos olhar o Brasil, até porque tem fatos, problemas estruturantes aqui. Por exemplo, segurança. Ok, nós vamos melhorar, vamos criar a guarda, mas a arma não vem daqui, a droga não vem daqui, então... Como eu falei, tem que ter uma coordenação federal. Não? A gente não produz droga, nem fabrica arma. Vamos lá, mercado de engenheiro civil. Quantos engenheiros civis formam, vamos pegar tudo de primeira linha, no Rio de Janeiro? 800? 1.700, foi falado aqui no painel anterior. Quanto que o mercado absorve disso? 300? Não, mais. 300? Olha, pelo não contrário. Sei, se olhar pela construção civil, pela construção civil não no setor absorve de isso. óleo e gás, eles têm dificuldade de contratar, falta engenheiro. Pela construção civil... É aquilo que eu falei, a soma das partes aqui é um pouco maior do que o todo. Então, mas eu vejo, faz uma pesquisa no nosso entorno, quantos filhos, né, de pessoas próximas a gente estão indo buscar oportunidade em outro lugar. E por que elas estão? É porque estão faltando oportunidades aqui, senão elas estariam aqui. Sem dúvida. Então, eu acho que é assim, não é falar mal, não é isso, não é esse o ponto. O ponto é a gente entender por que estão indo para fora. Por que grandes empresas... Fazer diagnóstico. Por que grandes empresas estão indo? Síndrome de rebanho também. Por que grandes empresas não estão vindo? Então, assim, tem que ser um diagnóstico firme, Concordo. olhar o cerne e a gente ter uma injeção de positivismo. Isso aqui é maravilhoso. Tem grandes oportunidades, tem uma estrutura. A gestão pública hoje, né, municipal, está aqui aberta, dialogando, chamando para isso. Então, né, o que falta? Obrigada, Wanda. De que forma que a gente constrói isso? Olha, acho que assim, coletivamente, como a gente está aqui. Muito obrigada. Coletivamente, eu acho que você falou assim, perfeitamente, é a hora agora. Vamos lá. Contamos com o Multiplan. Olha, tinha muitas perguntas para te fazer, Glauco, nosso tempo está ficando super curto. Queria que vocês falassem sobre a atuação da Shell em cultura, patrocínios, que vocês estão sempre em todos os lugares, estão aí agora patrocinando o Festival de Cinema que está acontecendo enquanto estamos aqui falando, patrocínio Master também na Bienal, mas eu vou começar sobre um ponto mais hard para questão de negócios, se a gente tiver depois, puder fazer uns 5 minutos extra aqui, que é a Operação Carbono, que todos nós acompanhamos, né? Direcionado especificamente para esse setor que tem, estamos aqui falando de ambiente de negócio, segurança, crime organizado, que há uma imensa evasão de receitas, uma questão de imagem terrível com combustível adulterado. Estamos vivendo outra crise agora, que é da bebida adulterada. Tudo isso são, para mim, são pontinhas do iceberg, né, de questões muito maiores. Queria te perguntar como você vê os desdobramentos dessa operação, que foi muito focada no Estado de São Paulo, foi focada no Estado de São Paulo, os desdobramentos dela, inclusive para o Estado do Rio de Janeiro. Bom, estou zeloso do tempo, o reloginho está correndo rapidamente rumo ao zero ali, então... Mas eu acho que é muito simples e fácil da gente endereçar isso, Maria Silvia, que é o seguinte: a Carbono Oculto chegou tarde, era para ter vindo antes, né? Se a gente parar para pensar que o Instituto Combustível Legal tem estudos apontando que o Brasil, por ano, perde 40 bi de reais aproximadamente entre combustíveis adulterados e evasão fiscal, e o tanto que nós, do setor empresarial, alertamos o governo, ou os governos, em todos os níveis, com relação à necessidade de se maneirar um pouco na criatividade fiscal, né, e buscar uma certa estabilidade, porque a gente não consegue conviver com muito mais aumento de imposto, mas, por outro lado, todos entendemos o desafio de arrecadação que o governo tem na mão. Se você for atrás de 40 bilhões de reais, isso resolve muita coisa, por ano. Isso resolve muita coisa. Então, assim, a Carbono Oculto é ótima, deveria ter vindo antes, e eu tenho certeza que quem é um agente sério no setor de combustíveis só pode estar vendo com bons olhos e colaborando com as autoridades quando instado a fazê-lo. Não há outro caminho senão o da institucionalidade, senão você começa a corroer a questão da soberania, né? Aí a gente vai ter que voltar para a teoria geral do Estado, povo, território e soberania. Então, assim, Carbono Oculto, nota 10, que venham outros desdobramentos e que a gente possa efetivamente atrair para a legalidade e para a economia formal 40 bilhões de reais que estão aí perdidos anualmente só no setor de combustíveis.
No Rio de Janeiro, o que isso representa para o Estado? Olha, Você tem alguma ideia? eu não vou conseguir te mas dar esse número com precisão. Se somos 87% da produção do país, estamos falando de números muito altos. São números muito altos. O que eu posso te dizer é o seguinte, né? Vamos lá. A Raízen, que é a joint venture da Shell com a Cosan, que tem a licença de marca da Shell para o varejo de combustíveis no Brasil, ou seja, quando você encosta para abastecer o seu carro, você não está fazendo negócio diretamente com a Shell Brasil. Você está fazendo negócio com a Raízen, que tem essa licença de operação de marca. A Raízen tem aproximadamente 7.000 postos espalhados pelo Brasil. A maioria desses postos está na região sudeste, e dentro da região sudeste está dispersado entre Rio e São Paulo. Então, os números não são nada insignificantes, e eu tenho certeza que, em que pese o fato de o foco maior ter sido lá em São Paulo com o PCC, você pode ter certeza que aqui no Rio de Janeiro você tem crime organizado com as organizações criminosas aqui também envolvidas nesse tipo de negócio. E assim, eu acho que a gente não precisa ter pudor e nem ser apologético em reconhecer que isso acontece, porque fazer um diagnóstico e reconhecer o problema é o primeiro passo rumo a atacá-lo, né? Então, eu acho que isso está dado, está posto, e as autoridades merecem toda a credibilidade e apoio do setor para seguir desempenhando um bom trabalho. E aí, correndo aqui, né, você falou do Festival Internacional do Cinema, assim, é um prazer, é uma honra para a gente estar no Festival Internacional de Cinema do Rio, é o maior da América Latina, e é legal porque, assim, quando a gente exerce esse olhar dentro da Shell, é lógico que você tem um olhar de retorno social, mas, assim, o audiovisual brasileiro movimenta 30 bilhões de reais todo ano, né? A gente estava como principal patrocinador da Bienal do Livro também, que é um evento enorme, riquíssimo aqui. Eu não vou ter os números de cabeça, porque a Shell está em mais de 40 projetos, eu sei o do mais recente. Então, o do Festival Internacional de Cinema eu sei, o da Bienal não vou mais lembrar. Mas é dezena de bilhão também, o mercado editorial no Brasil. Então, você aposta, né, investe nesses patrocínios também como forma de gerar e de girar a economia criativa, da qual, sem dúvida, o Rio de Janeiro é um polo importantíssimo. Acho que eu vou parar por aqui em benefício do tempo. Não, a Shell transborda muito as suas fronteiras, é sempre um tradicional, entusiasta parceiro da cidade e do país, né? Nós tivemos o Leonardo Ed, que é do setor audiovisual, está na prefeitura atualmente, é presidente da Rio Filme, aqui no painel anterior, e eu fiz algumas reuniões com ele, com o Leonardo e pela prefeitura, com a Globo, e estavam falando de locação de cidade. Gente, os números são tão impressionantes. A cidade do Rio faz quase 9.000 locações ano, que são, sei lá, quantas por dia, é mais do que Paris, Madrid. É impressionante. Todo dia você tem centenas de locações. Não, é na cidade, em todos os lugares, para tudo, para propaganda, para novela, para whatever. É muita coisa. Isso movimenta uma economia enorme, um ecossistema profundo. Então, tem muitos nichos relevantes na cidade que essas informações realmente não circulam, né? Só para quem está muito próximo, quem está sabendo, quem está conhecendo, são oportunidades incríveis. E aí eu queria que você falasse sobre um assunto que eu amo, que é o fato de termos aqui no Rio de Janeiro um laboratório mundial, graças à nossa diversidade, né, a nossa testagem para todos os produtos do mundo da L'Oréal. E como falamos muito sobre a questão de atratividade de pessoas, formação profissional, se a questão de atração de talentos para a L'Oréal, se é uma questão, ou se vocês não enfrentam isso. Obrigado. Não vou falar da parte de atividade de produção, mas me sinto muito dentro desse tema, porque meu gato acabou de ser contratado pela Globo para participar de um filme. Mas, brincadeira à parte, não, eu acho que você está falando da atratividade do Rio para pessoas, mas gostaria de destacar, e aqui você falava de inovação, da incrível atratividade do Rio para, por exemplo, o setor de beleza, de higiene e beleza, e para o setor de pesquisa e inovação. L'Oréal, alguns números, bom, Jacila está aqui, ela já sabe todos os números de L'Oréal, mas alguns talvez não sabem. Bom, temos mais de 65 anos no Brasil e nascemos no Rio de Janeiro.
e mais de 10 anos atrás fizemos 2 grandes investimentos no Rio de Janeiro, que fala muito da simbologia dessa cidade. Primeiro foi nosso centro de pesquisa e inovação, e a gente tomou a decisão de investir um centro de inovação de classe mundial no Rio de Janeiro, óbvio porque o Brasil é o terceiro mercado de beleza mundial, e o Rio, e já falamos bastante disso, porque de vez em quando se fala, L'Oréal, outras empresas pretendem sair, ficar, e o que faz todo sentido para nós estar aqui no Rio para pesquisa e inovação é que é o símbolo da diversidade. O Rio representa mais que qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, porque temos a maior diversidade do mundo no Brasil, e essa maior diversidade do Brasil se encontra no Rio. Então, dando alguns números, no mundo você tem 8 tipos de cabelos, você encontra os 8 tipos de cabelos no Brasil. Você tem quase 65 tipos de pele, mais de 55 no Brasil. Então, é um laboratório a céu aberto, realmente, e tem uma grande vocação para a inovação. Depois podemos falar, porque temos mais de 100 pesquisadores brasileiros trabalhando dentro desse centro de pesquisa na ilha do Bom Jesus, que é parte do Fundão. E aqui, primeiro, estamos com um ecossistema de pesquisa e inovação incrível, começando pelo vizinho, a Universidade Federal, tem um mega sistema. Então, atratividade de talentos não é um problema. E sem falar de todas as pessoas que trabalham em Paris com pesquisa e inovação e que sonham vir para o Rio de Janeiro. Então, acho que tem essa vocação muito natural e que justifica nossos investimentos. E para, como tinha falado, de nossos investimentos no Rio, que demonstra a crença que temos no Brasil e no Rio de Janeiro em particular. Eu gostaria de mencionar também nossa sede. Temos uma sede no Porto Maravilha. Primeira empresa a ir para Porto Maravilha, foi a primeira empresa. Fomos os primeiros a acreditar nesse projeto do prefeito, anos atrás. Temos uma torre maravilhosa, temos a sede do Grupo L'Oréal, que tem a vista mais incrível do mundo, e estamos também numa zona icônica, porque a Maria Silvia falou disso, estamos numa região que chegou a receber mais de 1 milhão de escravizados. É uma região de uma riqueza ancestral, histórica, cultural absolutamente gigante, e para nós é um dever investir nessa região com muitos projetos sociais, e de novo essa região simboliza também as raízes desse país fora do comum. Obrigada, Patrick. Eu tenho tido a oportunidade de conviver mais de perto com o time da L'Oréal. Temos até uma pessoa que trabalhou comigo na empresa olímpica, que trabalha com vocês hoje, a Cris, né? E é muito assim, eu fico muito feliz com o entusiasmo que eu vejo das oportunidades, o trabalho de vocês que transborda ali para aquele entorno. E as oportunidades também, Mário, já linkando com você, essa questão da diversidade que ele coloca, né, que é cientificamente baseado no trabalho da Lígia Pereira, uma carioca, né, que conduziu essa pesquisa do DNA do brasileiro e concluiu que nós temos no Brasil a maior diversidade de DNA do mundo, e no Brasil a maior diversidade está no Rio de Janeiro. Gente, isso é uma oportunidade de negócio gigante. É para beleza, é para vacinas e é para N outras coisas. Então, né, eu queria que você falasse um pouco, você já situou a Fiocruz, que é um orgulho aqui da nossa cidade, foi tão importante para tantas iniciativas lá com a crise sanitária, formação de pessoas, pesquisa tecnológica. Quais são, falou em biotecnologia, que, como eu falei, tenho aprendido muito aqui com o Josier, que isso pode ser um fator competitivo, diferencial da nossa cidade e serviços de saúde. Quais são assim, os principais projetos para os próximos atuais e para os próximos 3 anos da Fiocruz? Primeiro eu vou falar algo que faltou na minha primeira fala. O setor saúde é responsável
por um déficit de 20,2 bilhões de dólares anual. Então, o setor saúde... Setor SUS, você está saúde, saúde. Saúde? Ele é um grande exportador de emprego e renda, eu quero dizer hoje. É um déficit, eu não entendi. Déficit da balança comercial, Mas 20 que- bilhões de dólares. Sim, mas balança comercial com quem? Eu não Com o entendi mundo, consumo. porque a gente importa fármacos, Ah, importa tá, equipamentos. tá. Não, só para explicar, para importa ficar claro para as tudo. pessoas. Sim. Quer dizer, como país, O setor a gente saúde- tem um déficit comercial, porque É a gente isso. importa... vimos Nada isso na como- pandemia, né? Nada como uma economista para explicar o que eu estou falando, mas é isso. É isso mesmo. O Vimos Brasil, isso na pandemia, aquela loucura Isso, da não, importação dos absurdo. fármacos, dos insumos. e que num setor desse gera uma vulnerabilidade imensa para o país. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não sei se é minha fala final, mas eu queria fazer um agradecimento ao Glauco pelo apoio que ele dá à Fiocruz em projetos culturais. Também, muito obrigado, Glauco. E eu, Muito como sou importante. orientado a fazer negócios, eu acho que eu encaminhei 2 negócios lá com a mesa anterior, e aqui já comecei uma conversa com o Patrick para a gente avançar É isso nesse aí, campo. ecossistema. É isso. Ambiente e negócio. Então, você está falando aqui que é próxima da Shell, da L'Oréal, você tem que se aproximar da Fiocruz um pouco. Com muito prazer. Eu vou te convidar. A Fiocruz tem hoje no Rio de Janeiro um dos maiores empreendimentos, se não é o maior empreendimento, que é uma nova fábrica de biotecnologia na região de Santa Cruz, é 1,2 bilhão de dólares, o CAPEX. Tivemos dificuldade no modelo que a gente escolheu, que era o Build to Suite, resolvemos isso, conseguimos fazer o distrato lá no TCU. Eu tive reunião segunda-feira com o ministro relator, está encaminhado. Agora a gente vai retomar o projeto. Vamos retomar, já estamos retomando já com... Fala um pouco o que é esse projeto aqui para essa audiência esse conhecer. projeto é um projeto, como eu falei, de 1,2 bilhão de dólares de CAPEX, né? Gerando direto, mão de obra direta, 2.000 postos de trabalho altamente qualificados e que depende da estrutura educacional do Rio de Janeiro para formar esses quadros para lá. Que nós não temos essa mão de obra pronta. Isso é uma coisa que eu preciso discutir com as universidades aqui do Rio. Você me permite eu fazer... Claro, por favor. Tem, Wanda, também levando o ponto que você falou dos engenheiros, e eu conversando com algumas empresas aqui do ecossistema de óleo e gás, aquela coisa da conexão que a gente falou antes, eu perguntei para umas 2 empresas assim, vocês fazem roadshow nas universidades? Vocês fazem roadshow no ensino médio para dizer das oportunidades de emprego? Precisa fazer isso. Então, fazer roadshow, ir para a universidade, mas ir para o ensino médio, jovens. Setor de óleo e gás aqui tem oportunidade de inovação de tecnologia, Fiocruz, a mesma coisa. Isso Fazemos. Isso é muito e patrocinado importante. pela Associação Comercial, bom. pela Firjan também, Sebrae, para você ter uma Deixa aqui a ideia. mensagem para que esse Vou dar- seja um aspecto... Vou dar uma ideia para você. Essa planta lá, ela é intensiva em estrutura de aço. E com uma tecnologia bem específica que a gente não tem soldadores aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente está discutindo com o Sebrae como é que a gente vai formar soldadores para lá. Mas tem... A turma ali de Petrópolis não sabe fazer isso, não? Não sei. A Selma é uma indústria... Você tem que visitar É uma a empresa de Fiocruz, já te falei. aviação que os soldadores estão todos lá em Petrópolis. Voltando à descrição do empreendimento, é um empreendimento vocacionado para a produção de produtos de origem biotecnológica. E 2.000 empregos diretos e 2.500 empregos indiretos quando o empreendimento estiver pronto. Quando que deve ser isso? Em quantos 4 anos e meio, 5 anos, se meio. tudo correr bem. Essa nova fase do projeto, que vai ser uma PPP, já decidiu-se isso, vai ter que fazer o decreto, você conhece bem o processo, né? Quem vai estruturar é o Banco Mundial através do IFC junto com o BNDES. Ótimo. Estamos nessa fase, estamos bastante confiantes que agora a gente retoma no caminho certo. O que eu me ressinto de... Esse projeto nunca entrou no radar das autoridades, tanto da cidade quanto do Estado do Rio de Janeiro. O empreendimento dessa ordem, com o potencial de geração de emprego, de negócio ao seu redor, eu acho que tinha que ser acalantado, carregado no colo pelo Estado do Rio de Janeiro e pela própria Prefeitura do Rio de Janeiro. Por isso que eu queria conversar com você sobre isso. Vamos conversar, até porque o nosso secretário municipal de saúde, se eu não estou enganado, ele é da Fiocruz. Sim, né? Daniel Sorange, meu parceiro, amigo. Mas eu quero dizer que como... Eu sei. Então, gente, vamos fazer aqui na associação, a gente vai fazer tudo na associação. Não, vamos fazer. Eu acho que esse roadshow tem que ser mais qualificado e dá para a gente fazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso coloca o Rio de Janeiro no centro da produção mundial de vacinas.
Hoje a gente é um grande produtor de vacina, divide com o Butantan de São Paulo esse mérito, mas essa planta eleva entre 6% e 10% a produção atual, a capacidade, que é suficiente para suprir o Programa Nacional de Imunizações e o Brasil se tornar um grande exportador de vacina. Temos grandes desafios. Mão de obra, para mim, é um grande desafio. Nós não temos essa mão de obra, como eu disse, tanto para a construção, como também para a operação. Na possibilidade de ser uma PPP, nós estamos pensando não só na PPP para a construção, mas também para a operação, para trazer um grande parceiro internacional para operar essa planta. Então, Mário, eu estou à sua disposição. Adoro construir pontes. Você vai tomar um café comigo lá. E conhecer o castelo, se você não conhece o castelo da Fiocruz. Eu conheço, mas já foi há muitos anos que eu fui lá. Quero ir de novo. O elevador acabou de ser reformado. Vamos lá. Ótimo. Parabéns. Eu conheço o projeto, eu queria que você exatamente falasse dele, que é um projeto extremamente transformador. Eu não sabia que vocês já tinham conseguido resolver essa questão estrutural, né, para seguir em frente. Parabéns. Isso vai ser muito transformador e não é só porque vai tornar a gente autossuficiente em vacina, é a inovação, a geração de empregos de top, é fortificar esse ecossistema que a gente já tem, né, de criatividade, de inovação, de ciência na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns. Camiloto, vamos falando em inovação, falando em transformação. A Bolsa de Valores do Brasil, que era no Rio de Janeiro, e mais uma questão que nós tivemos, né? A falência aqui da Bolsa de Valores, perdemos esse espaço de negócio, esse protagonismo. Hoje o Brasil tem apenas uma bolsa, uma incumbente, e vem agora a nova Bolsa do Brasil, não sei se vai ficar esse o nome, se é Base Exchange, qual é o nome que vocês decidiram, se depois vamos ter tempo aí na comunicação, mas será uma nova Bolsa que vai disputar esse espaço. Então, eu queria perguntar para você, Camiloto, que inovações tecnológicas, que serviços diferenciados essa nova Bolsa vai ofertar aos seus clientes, comparado à incumbente, e também queria que você mencionasse, quer dizer, além da Bolsa, estamos falando aqui de atração de empregos qualificados, geração de renda, o ecossistema que vai estar nesse entorno. Eu sei que teve uma política pública importante, né, para a nova Bolsa, que foi da Prefeitura, uma parceria muito estreita, enfim, eu intercedia em vários momentos, mesmo não estando na Prefeitura, né, agora estando na Prefeitura, com muito entusiasmo, porque nós já temos na cidade do Rio de Janeiro, isso também é um desconhecimento grande, um ecossistema financeiro muito pujante. Eu dividi um dado com vocês, são tantas informações. Quando eu fui presidente da Goldman Sachs, no Brasil, eu pedi para levantar qual era a nossa receita com serviços financeiros na cidade do Rio de Janeiro. E, para a surpresa da própria Goldman Sachs, era mais de 50%. Porque nós temos no Rio de Janeiro os grandes fundos de pensão, os family offices, fundos de investimento enormes, só que é um setor low profile, não é um setor que está... Mas nós temos um ecossistema muito importante que vai ser complementado, eu tenho certeza, com o começo de operação da nova Bolsa, que vai atrair de volta um ecossistema do entorno muito relevante para a nossa garotada, para os jovens que sonham em se formar e ficar aqui no Rio de Janeiro. Então, fala para a gente. Já falou tudo, ou quase tudo. Eu vou ser breve. A base... Esse é o nome, Base Exchange e Base Clearing. Então, nós seremos uma bolsa completa, uma bolsa inicialmente com os ativos do mercado à vista, é isso que está em processo de aprovação imediata lá num primeiro momento, então, perante as autoridades. Nós vamos, portanto, no mercado à vista, negociar todas as ações de empresas que estão listadas no mercado brasileiro atualmente, BDRs, que são recibos de ações estrangeiras negociadas no Brasil, fundos de índice, fundos listados como fundos de investimento imobiliário, e teremos um sistema também de empréstimo de ações, de empréstimo de ativos para sanar falhas de liquidação. De toda forma, as etapas posteriores prevêem a implementação de derivativos, renda fixa, novas listagens, porque no primeiro momento nós não faremos IPOs e novas listagens. Esse é um produto que será introduzido mais adiante. Então, o objetivo é ter, de fato, no médio prazo, uma bolsa completa
atuando no Brasil inteiro, sediada no Rio de Janeiro. Portanto, é uma bolsa para o Brasil como um todo. Essa questão do ecossistema, né, isso é muito importante, porque uma bolsa para o Rio, uma bolsa é um sinal de maturidade para uma praça, né? É um catalisador de investimentos, é um catalisador que funciona para atração de empresas, de investidores. Mesmo sendo um negócio que inicialmente tem uma capacidade em si limitada de gerar empregos, por exemplo, nós devemos lançar a bolsa com 190, 200 pessoas, porque é um negócio muito escalável, muito intensivo em tecnologia, mas esse negócio, no mundo todo, ele tem uma capacidade enorme, um multiplicador muito forte, uma capacidade de atrair outros negócios, de gerar Dá alguns exemplos aí, por favor. Dá alguns exemplos. Exato. Nós temos, por exemplo, nós somos demandadores de provedores de tecnologia, provedores de serviços diversos para apoiar na gestão dos nossos negócios principais. Data centers, por exemplo, toda a nossa tecnologia rodada na nuvem e em data centers. A nuvem nada mais é do que um data center. Então, toda essa operação, ela é apoiada por provedores externos, parceiros nossos, que estão sediados fora daqui ou aqui, mas nós crescentemente temos demonstração de interesses de empresas que querem se aproximar, que querem vir para o Rio para estar presentes nessa nessa nova fase aí de desenvolvimento do mercado aqui no Rio, com o lançamento da Bolsa. Então, de uma forma geral, nós temos aí sim uma oportunidade de dinamizar o mercado, e não só nesses negócios diretamente ligados à gestão do negócio de bolsa, todo o entorno e esses incentivos para as empresas do mercado financeiro atraem também outros prestadores de serviços, como serviços jurídicos, contábeis, consultores. É uma indústria extremamente rica, no sentido amplo das competências que ela atrai, dos recursos que ela atrai, e isso a gente vai ver acontecendo cada vez mais aqui. E é uma indústria que está e precisa estar sempre na vanguarda dos negócios e da tecnologia. Portanto, tudo que diz respeito às novas tecnologias para liquidação de transações, tudo que é cripto, que já tem uma cena de criptoativos do Rio muito forte também, isso conversa muito com o nosso negócio, blockchain e demais tecnologias que integram formas de pagamento e liquidação de transações. Então, nós somos, e outra coisa que é importante, nós somos um negócio muito regulado, portanto, é um negócio que traz muita credibilidade para uma praça, porque não se lança uma bolsa sem um escrutínio impecável das autoridades regulatórias, da CVM e do Banco Central. No momento em que nós entramos em operação, todas as corretoras, todos os bancos entram junto conosco nessa operação, que eles já operam no mercado atual e vão operar conosco também, e tudo isso traz uma robustez maior e uma diversidade maior de soluções para o mercado. E o nosso foco absolutamente no cliente. A nossa estratégia é fazer aquilo que traz as melhores vantagens para os clientes. Se o cliente é demandador de velocidade, de execução de ordens, que é o que nós chamamos de baixa latência, é isso que nós vamos oferecer, nossa tecnologia é absolutamente de vanguarda. E se ele demanda liquidez, nós já vamos lançar com parceiros de liquidez, com grandes fundos e bancos como parceiros da nossa bolsa, atuando como formadores de mercado na nossa bolsa, seja o que for a prioridade do nosso cliente, essa será a nossa prioridade. É nisso que nós vamos focar para ganhar competitividade e ganhar fatia de mercado. O recado aqui, companhias abertas, comecem a se preparar para a nova bolsa, que ela está chegando, é um trabalho gigante, porque realmente é um escrutínio enorme, é uma coisa que envolve tecnologia para frente, para trás, para o lado, para todos os lados, muitos testes, estão muito avançados os testes, tanto na CVM quanto no Banco Central, e mencionar o Mubadala, né? Falamos de setor financeiro no Rio, nós temos no Rio de Janeiro a sede do Mubadala, que é um dos fundos mais poderosos do mundo, exatamente, com poder de investimento imenso,
que está aqui na nossa cidade. É um investidor muito relevante na cidade e no país, né? É isso aí. E com apetite para muito mais. A nossa sede é no Rio e o nosso controlador é sediado no Rio e é extremamente investido no Rio. Ele tem fortes investimentos no Brasil e no Rio particularmente, e tem um compromisso muito grande com o desenvolvimento do Rio. Pessoal, é um prazer enorme participar desse debate. Como o Osmar falou antes, a gente tinha umas 4 horas de conversa aqui, pelo menos. Eu fico muito entusiasmada, não só com o que eu ouço, mas com o que está para acontecer, porque tem muito para ser feito. Juntar essas pontas, viu, Josi? A gente que gosta de fazer isso, tem muita ponta para ser juntada, tem muito valor para ser gerado, tem muito valor aqui na mesa que não é percebido. Então, vamos trabalhar juntos para que a gente consiga juntar todas essas iniciativas, fazer com que esse ecossistema converse mais, né? Tem essa oportunidade aqui em algumas conversas, alguns pontos de negócio já foram levantados, isso é muito importante. Agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço a audiência que esteve aqui com a gente essa tarde, agradeço a Associação Comercial por mais essa iniciativa pela nossa cidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite. Amanhã, 9 horas, recomeçamos a nossa atividade com uma mesa importantíssima sobre o impacto do futebol na economia do Rio de Janeiro. Vai estar aqui, inclusive, o presidente do maior clube do mundo, Mário. O BAP vai estar conosco. Um abraço. Convidamos a todos para um brinde no 14º andar.